Agradeço ao professor Alfred pela fala e vou convidar agora a Nicole Bonavita e a Daniele Vasconcelos para integrar agora o painel, para que a gente possa levantar aí algumas discussões em torno do tema. E só fazendo uma breve síntese, nós passamos, então, de uma perspectiva do processo de formação da teoria, depois por alguns conceitos, e o Alfred já vem nesse final pontuando problematizações e até ampliando a discussão em relação às possibilidades de aplicação. Ele me traz aí diversos pontos que eu poderia iniciar a conversa, mas eu vou partir de um comentário da Naila no chat, quando ela fala compreender motivação sobre o prisma científico é muito importante. E eu acho que essa é uma das características, né, que me chamam a atenção nessa teoria. Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque existem, eu vejo, né, duas segmentações grandes. Uma de pessoas que pensam a motivação como algo basicamente intrínseco, basicamente pessoal. Como vocês podem esperar que um determinado aluno possa avançar se ele não está motivado, não tem uma série de motivações em casa ou no seu contexto sociocultural para o estudo. E de outro, uma série de tentativas que pensam pelo viés extrínseco, ou seja, uma série de tentativas de pesquisa, inclusive a academia é muito forte isso, de como é que nós podemos fazer para motivar os alunos, ou seja, como é que o agente externo pode intervir. E a teoria da autodeterminação parece tentar arranjar esses dois polos dentro de um espectro, não apenas como esse ou aquele. E aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse componente, né, que é o que a Naila comenta ali, sobre o compreender sobre um prisma mais científico e menos a priorístico, né? Eu entendo, através dessa teoria da autodeterminação, justamente essa junção, compreender que o aluno existe aspectos que devem ser necessidades, né, na qual eles falam com o termo necessidade, esses suprimentos de necessidades, eles devem ser compreendidos principalmente pelos professores, e como eles sintetizaram em 3 necessidades apenas, e através dessas 3 necessidades desenvolver um ambiente que os alunos consigam supri-las. Eu acho que principalmente seria isso, essa junção desses dois. Os fatores externos, obviamente, eles podem influenciar na que eles chamam nessa quebra, né, da motivação, eles podem influenciar tanto quanto negativo. Então, eu acho que além de desenvolver um ambiente na qual eles estimulem o suprimento das necessidades, também deve ser observado quais são as questões externas e sociais do aluno que podem acabar com essa motivação e tentar também trabalhar através disso. Os alunos, provavelmente, através dos outros ambientes na educação informal, na qual eles têm nos ambientes fora da escola, eles passam por diversas situações que podem inibir a motivação, através do não suprimento dessas necessidades. E entender isso e ser desenvolvido, talvez, em sala de aula também. Um momentinho aqui. Eu estava bloqueado aqui, não estava me dando conta que eu estava automutado. Tá? A Dani chegou a trazer um outro aspecto que eu acho interessante, que ela dá o exemplo, né, do brincar, que surge como uma motivação legítima, né, o ato de brincar, e que muitas vezes acaba se perdendo, e se perde também, aí eu não sei se a Dani concorda comigo, quando a estratégia pensada ela tem uma carga extrínseca tão grande que ela fica normatizando demais
o que seria o espaço do lúdico, né? Um pouco daquela condição de, não, é para ser uma flor em 2D. Então, a normatização ela acaba tendo um piso, quando se tenta, inclusive, criar estratégias para motivar, que pode ter um efeito contrário, né? Que é isso que você estava colocando também num determinado momento, né? Ou até uma questão de gamificação. Ah, vamos fazer uma gamificação, porque gamificação é a solução. Só que quando você coloca a questão de que ele precisa se gamificar para, entendeu? É uma linha tênue e vai muito individual da percepção de cada um. E os autores reforçam bastante isso, de como Aí, a pessoa vai... Oi. não, continua, depois eu vou falar. Não, de como o indivíduo percebe. No caso da criança, realmente é para se estimular essa criatividade. Quanto mais você se estimula essa criatividade, mais a criança vai se soltando e confiando e se desenvolvendo. Então, enfim, até aquele outro exemplo da menina com a pedra, eu lembro, eu criança indo em festa, querendo brincar, e não, você não pode se sujar, senta. Aí quando eu li essa referência da criança com a pedra, eu falo, cara, eu receberia essa coisa. Eu não poderia jogar a pedrinha no rio, porque eu não podia me sujar. Então, eu fui podada nesse ponto. Enfim, a gente tem que olhar com atenção realmente o que a própria criança está propondo ali, do porquê que ela quer fazer aquilo, a questão da professora. A professora poderia, nesse caso, ela poderia ter conversado. Por que você está fazendo a flor desse jeito? Ou o céu, uma criança pegou um lápis marrom para pintar o céu. Por quê? Por que você quer fazer? Eu quero fazer diferente. Tem uma história comigo, mais uma. Eu gosto de trazer alguns exemplos bem pessoais, mas eu, criança, brincando, lembro de estar brincando de faz de conta, e um dia falei assim, tá, então hoje eu quero ser o malvado, hoje eu quero ser o vilão. Eu lembro que quando os adultos ficaram sabendo que eu estava querendo ser a vilã na brincadeira, eu só estava experimentando. Hoje em dia eu entendo, eu só estava experimentando, tentando ver sobre outra perspectiva, e eu vejo muito o momento da brincadeira e da atividade lúdica como isso. Eu gosto muito também dos autores que dizem do momento do ócio. Você deixar a criança naquele momento sem atividade, deixar ela mesma descobrir o que ela quer fazer. E isso estimula e motiva justamente essa questão de pensar e por si só, e que a criança não para com a cabeça vazia. Mas, enfim, professor, o que você ia falar? É o seguinte, você tocou num ponto importante no início da sua fala agora, que é a avaliação do docente ou do emissor, do cuidador, ou seja, em que sistema a gente está falando, tá? No familiar, no informal, não formal ou formal de ensino, tá? E o aprendiz, ou seja, aquele que está sendo submetido àquela informação, está sendo exposto àquela informação, independente da matéria, disciplina, ou apenas informação mesmo cultural, seja o que for. Tá? Avaliação, por exemplo, de uso de uma gamificação ou de uma estratégia educacional que se pré-anuncia como motivadora, isso depende da análise para quem e de que forma. Porque um mesmo jogo aplicado de maneiras diferentes pode ser motivador ou desmotivador. Então, aí vem um ponto muito importante, que não existe uma fórmula muito exata. Apesar, né, Nicole, de se buscar fórmulas, as pessoas gostarem de fórmulas, né, às vezes a gente acaba tendo denominadores muito complexos e muito variáveis. E nesse caso, é ótimo a gente ver várias estratégias de ferramentas sendo divulgadas, sendo trabalhadas.
Mas o primeiro passo também é ver a motivação para ensinar, que tem sido algo muito esquecido. Ou seja, motivação não é um processo só para aprender. E nós nos destacamos muito nisso, tá? Em tentar avaliar o que pode melhorar o aprendizado daquele aluno, o que pode fazer ele memorizar melhor, aprender melhor, decorar, até se falar no decorar, né? Decorar melhor, incorporar melhor. Vamos usar diferentes verbos aí, muitos errados para o contexto. Mas é o que se vê nesses livrinhos de banca, nos livros que se aparecem muito em editoras populares, pedagógicas, né, que a gente vê 10 maneiras de motivar o seu aluno. Ensine através de 10 passos. Só que, quando a gente vai avaliar como está aquele professor, o uso daquela ferramenta, a venda dela como motivadora, depende do seu público, da avaliação desse público, porque utilizar um jogo, utilizar a gamificação, uma estratégia ativa e dinâmica, nem sempre é a melhor opção. Então, até tudo porque tem que leva partir... em conta, né, o que foi levantado diversas vezes na mesa, que é o perfil do que motiva um ou outro aluno. Então, adotando uma metodologia como storytelling, vamos fazer com que o aluno fale da sua vida. Você vai pegar, às vezes, alunos que são retraídos, em que falar da sua vida, ou que tem um contexto de vida do qual, naquele momento, ele não se orgulha. Ele ter que se expor é muito mais um elemento contramotivador do que motivador, né? Esse jogo, e a gente vê recentemente uma explosão muito grande de metodologias que são postas como a solução. E eu acho que um erro, me parece, aí eu quero ouvir vocês, me parece que algumas são postas como um possível caminho, mas a recepção dessas teorias é que acaba pegando aquilo como se fosse uma Bíblia, né? Não só isso, eu queria só destacar aqui, teve uma frase da Márcia Oliveira, né, que falou se podíamos falar sobre motivação, recompensa e condicionamento, né? E justamente o quanto estamos condicionados a determinadas metodologias, ferramentas, e o quanto nós tentamos condicionar no processo de ensino-aprendizagem, né, e não de aprender a aprender, né, ensinar a aprender, que nós temos. É muito fácil, através de recompensa, etc., promover condicionamentos, né? Seja por medo, seja por horror, e daí entra uma questão também do medo da autoderrota ou da automelhora, né? São dois aspectos importantes a serem analisados nessa meta-performance, né? A derrota, a percepção de derrota, a percepção de melhora, né, do aluno, mas eu acho que a gente tem que aplicar isso também no professor. Então, só fechando esse comentário, né, o condicionamento ele é complicadíssimo, mas eu diria que através de um processo motivacional você pode atuar fortemente evitando condicionamentos ou coisas muito rígidas, fechadinhas, né, dentro de um processo que é uma forma de memória, né, o condicionamento, que depende de estímulo e resposta, né, muito condicionante e não condicionante, muito clássico, que é complicado para a gente num processo de liberdade de pensamento e de liberdade de estratégia de usos, né, a motivação aí. Eu trago aqui até um complemento que a Naila faz no chat, que ela diz: excelente, professor. A motivação nasce a partir do próprio professor e suas observações em relação ao seu público, suas individualidades, conhecimento prévio, interesses, habilidades e competências. O contexto socioemocional também é muito importante. Completando aí a... Sim, com certeza absoluta. Nós temos hoje em dia um problema seríssimo de motivação
para o ensinar, né? Sim. E no caso de busca de metodologias, estratégias que sejam motivadoras para os alunos também, né? Para o aprendiz. É interessante, através dessa fala também, professor, que o senhor pontuou com relação à motivação dos professores, os próprios autores, eles falam sobre o ambiente externo influenciar diretamente na motivação, mesmo que a determinada atividade, ela supra as necessidades básicas, o ambiente externo, a aplicabilidade da tarefa, ela pode afetar diretamente a motivação. Então, o professor estar motivado na aprendizagem do aluno é algo que interfere diretamente na motivação intrínseca do aluno em si. Às vezes a atividade ela já é estimulante para a motivação intrínseca, mas se o professor na qual está aplicando aquela tarefa, ele não está relacionado à motivação, ele não está motivado para tal, o próprio desenvolver da atividade cai por terra em si. Dificilmente aquele aprendiz vai se inspirar, ou seja, vai sentir, eu posso dizer assim, um tesão por aprender, se ele não está sendo inspirado por aquele professor. A gente pode até pegar milhões de filmes que tem, né, relacionado o quão importante é o professor para o processo da aprendizagem, porque muitas das vezes não é a matéria, mas o como essa matéria ou esse assunto é trabalhado, né, pelo aquele professor, né, por aquele condutor, pelo emissor, né. E isso entra até, eu acho que em outros comentários, né, quando o jovem, eu vou dizer jovem, tá, mas daí é o aprendiz, tá, de qualquer idade, quando ele assume mecanicamente a tarefa de aprender. Né? É um pouco do que o comentário do Augusto, né? A Isso. O estudo específico só para o cumprimento de determinada tarefa, como, por exemplo, o vestibular, Enem. A gente pode dizer que a melhor forma de motivar alguém é a motivação interna, ok. Por isso que muitas pessoas, eu já vi muitos testemunhos e muitas teorias relacionando apenas ou predominantemente a questão endógena, né? A questão interna. Mas nós não podemos desconsiderar o componente externo, e nesse caso em particular, da dúvida colocada, ou da declaração colocada pelo Augusto Schmidt, né, que é a questão da robotificação, ou seja, nós estamos tendo pessoas que vão para cumprir uma tarefa. É a questão mesmo, né, a meta aprender. Ele tem a meta, mas é uma meta própria ou é de outro? Está gerada e construída dentro dele como uma meta própria dele, aprender, e daí a gente avalia uma meta performance péssima. Porque, em geral, Augusto, essa pessoa, ela pode decorar, ela pode memorizar, mas um dos principais objetivos da nossa aprendizagem, né, ou seja, de adquirir informações, é a construção de conhecimento. E essa construção do conhecimento, ela é direcionada internamente. Por isso que cada um tem o seu conhecimento ou a sua base de conhecimento. Porque o modo como você direcionou o trabalho das informações que você adquire, eu posso ter 30, 100 alunos numa mesma turma sendo expostos às mesmas informações. Mas em nenhuma daquelas cabecinhas, eu não vou ter um par ali de cabecinhas que construiu da mesma forma, idêntica, o raciocínio, o conhecimento individual. Né? Então, esse é um problema. A robotificação faz com que você padronize, estabeleça e, em geral, trabalhe assim, o que é, para que é, né? É uma forma mecânica. Eu gostei muito dessa sua colocação, Augusto, porque justamente você tem que ter essa motivação.
É lógico que ela não é garantia 100% de aprendizado ou de construção de conhecimento, mas eu diria que ela é um componente essencial e fundamental para que o processo ocorra da melhor maneira possível, restringindo-se, lógico, às habilidades e potencialidades daquele indivíduo, né? Então, às vezes, por mais que uma pessoa também esteja motivada, nem sempre outros fatores podem prejudicar, ou até mesmo não ser a melhor das competências dela ou das habilidades dela para aquele aprendizado, tá? Nós estamos nos aproximando agora do fim, e eu aí, para encerrar, né, fazer o fechamento do nosso painel, eu vou até somar 2 comentários ali que eu acho que orientam muito para tudo que a gente discutiu e até para uma como consideração final, não conclusão, né? Porque eu gosto muito de uma frase do final do livro Água Viva, da Clarice Lispector, quando ela diz: e o que te escrevo continua e estou enfeitiçada. E é mais ou menos isso. Esse é um tema que nos enfeitiça e que continua. Ele não se estanca aqui. Mas quando nesse jogo de motivações intrínsecas e extrínsecas, a Katia Machines, que pesquisa com motivação já há um bom tempo, comenta quanto ao foco na motivação para o ensinar. Quando entrei na escola pública, me falaram que meu furor pedagógico, entre aspas, terminaria em 5 anos, mas já se passaram 24 e ele ainda está aqui. E a Naila parece dar a chave, né, para isso, de chave de leitura, quando ela fala que nesse processo o autoconhecimento é indispensável. E talvez, somando tudo que foi falado aqui, não é a proposição de uma metodologia que vai ser a chave para estimular o ensino-aprendizagem, mas, tal como a Kátia, que se autoconhece em relação àquilo que a motiva, tentar trazer a esses alunos a percepção de todo esse contexto, de todos esses elementos motivacionais dos mais diversos que podem contribuir para ele. Às vezes ele não está captando qual é a aplicação prática, às vezes ele não está captando a proposta de uma determinada metodologia, ou seja, o próprio processo de motivar é um processo de gerar, como a Naila destaca, o autoconhecimento. Gente, nós estamos chegamos, né, na linha máxima do tempo Se deixasse, a gente continuava aqui. Com certeza. Eu deixo o convite para quem assistiu para a mesa que começará às 17 horas sobre artes e neurociência, onde vai entrar discussão sobre aplicação desde reabilitação, prevenção e aspectos sobre o campo da neuroestética como encontro desses 2 campos. Agradeço a Daniele, Nicole, Alfred pela participação, tá? E para que a gente possa encerrar. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos. Muito motivada. Muito obrigado. Foi ótima discussão. Foi mesmo. Então, e a presença de todo mundo que estava assistindo aí e contribuindo aí com colocações. Muito obrigada. Esse é só um ponto para novos encontros, né? Temos pessoas com ali que já encontrávamos possíveis novos encontros e novos diálogos, aí pensando até essa nova teoria, né? Dentro desses diálogos antigos. Obrigado. Terminamos, então, por hoje o painel. Tchau. Tchauzinho. Tchau para todos.